Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e você poderá assistir em vídeos todos os nossos programas. Já no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras, você vai encontrar todos os links de todos os programas e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós ou até mesmo uma sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 99299 9452 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonissa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, e vamos meditar na palavra de Deus com bastante prazer e alegria. José Odair, hoje nós vamos responder a pergunta: Jesus insultou a mulher cananeia? Será que Jesus insultou a mulher cananeia? Antes da resposta, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, nós pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos, de maneira clara e objetiva, transmitir a Tua palavra e que ela alcance pessoas que realmente estão em grande necessidade de ouvi-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Aí talvez você tá aí se perguntando, como assim? Jesus insultou a mulher cananeia? Um texto bastante peculiar, né? Bem diferente, que muitas pessoas têm dúvidas do que ele está se tratando. O que Jesus Cristo quis dizer lá em Marcos, capítulo 7, versículo 27. E o texto diz o seguinte: mas Jesus lhe disse, deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E esse texto também, lá em Mateus capítulo 15, tem a mesma passagem, né? Um paralelo lá em Mateus. E muitas pessoas acreditam que é um insulto. Jesus Cristo, ele praticamente insultou a mulher, chamando ela de cachorrinha, né? De cadela. Que tom mais pejorativo esse. Antes de darmos a resposta, passar a palavra para o José Odair, eu quero agradecer, mandar um abraço para o nosso amigo Alexandro Augusto. Ele enviou uma mensagem assim: fico muito feliz por aprender as escrituras sagradas com ele, né, no caso José Odair, toda quinta-feira. Abraço meu grande irmão Odair, abraço de Alex e minha família. Então nosso amigo Alexandro Augusto, um abraço de nós aqui para você. Fica acompanhando aí os nossos programas e vamos aprendendo das escrituras. Deus abençoe toda a sua família. Então, José Odair, chamar aquela mulher cirofenice de cachorrinha, de cadela, é isso? Será que Jesus Cristo insultou essa mulher? Bom, vamos fazer a leitura do texto em que acontece este fato. E vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, pois ali existem uns detalhes a mais, né, que nos chamam a atenção. Mateus capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cidade, daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, além da pergunta, né, nós temos bastante lições aqui. Primeiro, nós vamos ver que Jesus, conforme está escrito em Marcos 7,31, de fato, ele saiu dos termos de Israel. Ou seja, ele
foi para essa região e tudo indica que o Senhor Jesus então entrou na Síria, né? Naquela região da Sírio-Fenícia. Fala Sírio-Fenícia porque a Fenícia ela fazia parte da Síria, mas era uma região que tinha ali. Esta região ficava próximo à Galileia, né? Ela ficava ali entre a Galileia e o mar. Flávio José, o historiador, chega a dizer que a Fenícia, né, e a Sírio-Fenícia, ela cercava Israel, né? Então era um povo que vivia ali próximo ao povo judeu. E Joséfo também disse que o povo que tinha os sentimentos mais negativos em relação a Israel eram os sírios fenícios, né? E foi justamente para lá, para esse lugar, que o Senhor Jesus foi para fora das fronteiras de Israel. O interessante é que se nós voltarmos no Velho Testamento e fizermos uma leitura ali em Josué capítulo 19, versículos 28 e 29, nós vamos ver que aquela região, esta região sírio-fenícia, ela deveria pertencer à tribo de Azer. E eles nunca conquistaram, né? A palavra de Deus diz que o povo de Israel deixou muita terra por conquistar. Então, a Sírio-Fenícia era para pertencer ao território de Israel. Mas o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus vai até ali e aquela mulher, então, tem a sua filha curada pelo Senhor Jesus. E nós vamos ver o amor de Deus alcançando pessoas ali na Sírio-Fenícia. Se lermos os evangelhos, vamos ver que várias pessoas dessa região se converteu, várias pessoas dessa região tiveram contato com a palavra de Deus. Então, onde as armas não chegaram, não foram eficientes, o evangelho, o amor de Deus chegou e conquistou. Agora, o Senhor Jesus está dando os sinais que esta barreira de judeus e gentios seriam quebradas, que essas barreiras não... Jesus começa a demonstrar que o amor de Deus também seria levado aos gentios e que o Deus também se interessava na salvação deste povo. Agora, por que o Senhor Jesus saiu dali? Já não era mais possível Jesus estar em Israel e ter algum momento de tranquilidade. E estava tudo caminhando para o fim, para a crucificação, e o Senhor Jesus queria um pouco de tranquilidade para poder estar ali junto com os seus discípulos e prepará-los para aquela hora tão difícil, que eles iriam passar. Quando nós lemos no Evangelho de Marcos, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus foi para essas regiões e ele não queria que ser notado ali. Ele queria ficar, né? Ele queria ficar reservado, ele não queria atender as pessoas. Mas aí a Bíblia fala, mas Jesus não pôde, e é interessante, né? Dizer isso, Jesus não pôde ficar ali tranquilo, por quê? Diz o Evangelho de Marcos, porque o seguinte, o Marcos 7:24, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Interessante pensar em algo que Jesus não pôde fazer. Mas o que ele não pôde esconder-se? Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Então, esta mulher interrompeu, vamos dizer assim, né, os planos do Senhor Jesus. Jesus não pôde passar naquela região sem ser notado por causa dela. Então eu quero focar nela. Ela quebrou, vamos dizer assim, momentaneamente, os planos do Senhor Jesus. A Bíblia é clara, dizer que ele não queria ser notado, mas ele não pôde ficar sem ser notado por causa dessa mulher. E eu quero chamar a atenção da fé dela, né, desta mulher, porque como José falou, eles eram o povo que tinha os sentimentos mais negativos em relação ao povo judeu. Mas aqui existe um detalhe que lemos no Evangelho de Mateus, que a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E quando eu penso nesta palavra, né, existe versões que falam, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Você lembra do que acontecia com aquele homem gadareno? Quando o Jesus chegou ali na terra dos gadarenos, tinha ali aquele homem endemoniado, ele andava entre os sepulcros, ele se feria com pedra e andava nos cemitérios clamando de noite, né? E aquele filho daquele homem, né, que pediu para que Jesus o ajudasse na sua falta de fé,
Dizem que muitas vezes ele caía no fogo ou caía na água e o demônio queria matá-lo, né? Então aquele homem está desesperado por causa que os discípulos do Senhor Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Agora, nenhum deles usa uma palavra tão forte para descrever a situação. A mulher disse que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Então imagina o que está acontecendo ali com a sua filha, né? Então a mãe está desesperada. Então ela sai e ela vai atrás do Senhor Jesus Cristo e ela vai na pessoa certa, né? E ela acredita que em promessas, interessante que o povo de Deus não havia recebido, o povo de Deus não havia crido, porque ela fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela usa a expressão filho de Davi, ela está demonstrando um conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e uma fé de que ele realmente veio cumprir as promessas de Deus. Ela fala: este é o filho de Davi, este é aquele que está cumprindo as promessas, então eu vou atrás dele. Não importa que era um povo inimigo, não importa que é um povo ao qual eles não gostavam, os sírios fenícios, né? Mas ela resolveu quebrar barreiras. E o que eu acho muito bom meditar é as dificuldades que ela enfrenta. Porque à medida em que ela vai atrás do Senhor Jesus, à medida que ela começa a buscar o Senhor Jesus, ao invés das coisas melhorarem, aparentemente está piorando. Então tudo isso faz parte de uma estratégia do Senhor Jesus para testar a fé daquela mulher. Aquela mulher vai demonstrar uma fé para com o Senhor Jesus que o impressiona, né? Ele vai dizer: ó, mulher, grande é a tua fé. Aliás, Jesus se impressionou também com a fé do centurião romano, ao dizer que em Israel ele não havia achado tamanha fé. Então as duas pessoas que impressionaram o Senhor Jesus com a sua fé eram gentios, não pertenciam ao povo de Deus. E o que o Senhor Jesus se impressiona com o seu povo, muito pelo contrário, é pela sua incredulidade. A Bíblia fala que Jesus ficou indignado pela incredulidade que o seu povo demonstrava. Mas essa mulher, então, ela vai clamando ao Senhor Jesus. Agora o versículo 23 diz: mas ele não lhe respondeu palavra. Você já teve a sensação de que Deus é indiferente aos seus problemas, né? Imagine, ela está clamando, ela está falando em voz alta: Jesus, filho de Davi, né? Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus aparentemente finge que não escuta, vamos dizer assim. Então ela tem aquela sensação de indiferença. E eu estou falando isso porque às vezes isso pode acontecer conosco. Nós clamamos, nós buscamos a Deus, nós cremos nele, nós vamos enfrentando obstáculos para alcançar, chamar a atenção de Deus, e a gente sente aquela sensação de que Deus está indiferente aos nossos problemas. É como aquela mulher, né? Lembrando aqui, aquela mulher na casa do fariseu, Jesus Cristo ali tomando a ceia, jantando ali com eles, aquela mulher cuidando ali, limpando os pés de Cristo, né? Tratando ele como um rei. E Jesus Cristo não falou palavra alguma direcionada a ela, mas ainda assim ela reconheceu ele como o mestre, né? Seu próprio salvador. E essa mulher cirofenícia aqui, a gente vê a fé dela depositada totalmente em Cristo. Talvez quando acaba as esperanças, né? É hora de tomar aí uma atitude e uma lição para a nossa vida. Isso, mas inicialmente, assim como ela começa a buscar o Senhor Jesus e clamar ao Senhor Jesus, inicialmente, aparentemente, ao invés das coisas melhorar, as coisas começam a piorar. Então esse texto é importante para quê? Nós podemos passar por essas situações também. Nós podemos pensar: olha, eu comecei a orar, eu comecei a clamar e buscar com toda a fé a situação e aparentemente, ao invés de melhorar, as coisas estão piorando. Então, essa mulher passou por isso e nós vamos passar por isso também, mas vamos saber que é porque Deus está testando a nossa fé. E eu fico pensando, se essa mulher desistisse agora, né? Quando o Senhor Jesus demonstrou uma indiferença aparente apenas, né? A sua necessidade. Imagine se ela desistisse. Muitos desistem aqui. Deus, eu estou orando e Deus não me responde, eu vou parar, né? Não, eu vou insistir um pouco mais ainda. Mas ao invés de melhorar, as coisas ficam pior ainda, porque
O versículo 23 diz: e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, vem gritando atrás de nós. Ou seja, ela começou a incomodar os discípulos do Senhor Jesus. E esses homens diziam: ninguém merece, né? Senhor Jesus, manda essa mulher embora, ela não cala a boca, ela está clamando, ela está nos irritando. Então, ela começou a experimentar essa sensação de que ela estava incomodando, e não são quaisquer pessoas, né? São quem? São os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que estão mais próximos dele, aqueles que mais o conhecem e aqueles que mais têm intimidade com ele. Eu digo que é uma sensação que nós vamos às vezes experimentar. Às vezes pessoas que nós pensamos que são mais experimentadas, pessoas que têm mais conhecimento bíblico, mais vivência com o Senhor Jesus, vão chegar na gente e dizer: olha, não é assim, desiste, você não pode, isso não é para você, essa não é a vontade de Deus, né? Mas e nesse momento aqui, quantos são os que não desistem? Ouvi conselhos e as pessoas disseram para eu não orar mais por isso, as pessoas disseram para eu desistir, e eu até incomodei algumas pessoas com a minha insistência, né? E aí existem pessoas que dão mais um passo, mas desistem aí. Ela não desistiu, ela continuou, né? E aí ela ouve algo que eu acho aqui que muita gente considera a pá de cal quando ouve isso aqui. Versículo 24: mas ele, o próprio Jesus, respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo o seguinte: este não é o propósito de Deus. A realização deste milagre está fora dos propósitos de Deus. Não foi esse motivo pelo qual eu fui enviado aqui. Então eu diria para você, eu já teria desistido há muito tempo. É um balde de água fria, né, em cima dessa mulher. Então o que chama bastante o nosso interesse, desperta em nós o nosso interesse, é que às vezes existem pessoas que vão passar por todas essas situações. Vão experimentar um período em que aparentemente Deus é indiferente, né? Ou vão experimentar um período em que aconselho-se com pessoas que estão próximas ao Senhor Jesus, que nós consideramos, né? E que estão mesmo, eles eram realmente discípulos e diziam para que Jesus despedisse aquela mulher, e essas pessoas vão se mostrar incomodadas, não vão nos dar a atenção e vão dizer até para a gente desistir, né? Agora chega um momento em que aparentemente é claramente fora dos propósitos de Deus, né? E aí muita gente desiste, né? Eu já conheci casos de pessoas que no momento de tristeza, né, buscaram Cristo, em estudos bíblicos, né, e até a igreja. E depois parece que entrou lá na igreja, né, na denominação, frequentou ali os cultos, e aqueles problemas dela estavam ficando cada vez piores. Isso acontece mesmo. Quando a gente busca Deus com fé, com vontade, com força, parece nesse momento a gente é mais tentado, né? A gente mais sofre nesse momento de provação. E a pessoa desiste. Ela desiste. Não resolveu o problema dela. Ela foi na igreja buscar Deus, passou por tantas mais dificuldades que ela preferiu abandonar então a denominação, né? A religião cristã, no caso. Agora essa mulher não, ela persistiu com fé. E agora a gente vai ver na sequência do texto aqui, ela implorando a Jesus Cristo. E eu posso fazer um parênteses aqui? Porque o que nós vemos aqui nesse texto é uma mulher clamando pela filha que estava horrivelmente endemoniada, né? E o que eu estou querendo dizer é que existe muitas pessoas que têm os seus filhos, não vou dizer endemoniados, mas dominados por pecados, dominados mundo, né? Por vícios, dominado pela rebeldia, né? E essa mulher demonstrou aqui uma busca pela cura da sua filha incessante. E às vezes tem muita gente que está vivendo essa situação, e até mesmo cristãos, que tem os seus filhos totalmente influenciados por poderes malignos, né? E por coisas horríveis desse mundo que estão destruindo a vida, estão destruindo a juventude. Quantos filhos de cristãos estão nas drogas? Quantos filhos de cristãos estão vivendo na sensualidade? Quantos filhos de cristãos são rebeldes contra a palavra de Deus? E aparentemente não há mais a esperança, porque ela rejeitou. Esta mulher e também o pai daquele menino que chegou até o Senhor Jesus e pediu,
né, para que o Senhor Jesus o ajudasse na sua falta de fé, estavam clamando por seus filhos. Então esses dois textos falam muito com os pais, para orar pelos filhos e não desistir nunca e romper qualquer barreira para que possam receber de Deus a bênção de ver o seu filho livre de uma influência, de ver o seu filho livre de um pecado, de ver o seu filho livre da sensualidade e também das drogas. Então, o Senhor Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, depois de tudo isso, ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma gentia, dando valores a coisas que o povo judeu, que o povo de Deus não estava dando, né? Dando valor à promessa de Deus, filho de Davi. E agora, enquanto Jesus teve que se afastar do seu povo para ter um momento de tranquilidade, ele recebe a adoração de uma gentia. O que ele estava recebendo na sua terra era somente rebeldia, o que ele estava recebendo ali era oposição e as pessoas desprezando desconfiança, né? E desconfiança, até mesmo seus irmãos. E esse termo adorou aqui dá a impressão que ela fez alguma coisa, né? Para estar escrito adorou, ela deve ter ajoelhado, né? Feito alguma coisa, sei lá, segurado na roupa dele. Senhor, me ajuda, né? Implorando mesmo. Ela deve ter mudado o gesto. Eu imagino assim que ela deve ter se ajoelhado, né? Mudado o tom de voz, algo nesse sentido. Foi uma adoração, né? E ela disse: Senhor, socorre-me. Então era neste momento, as pessoas evidentemente aguardam a reação do Senhor Jesus. Os seus discípulos todos olhando ali, ela diante dele, o adorando, pedindo para que ele o socorra. Ele até então não havia respondido nada. Quando ele responde, ele disse que aquele não era o propósito de Deus. Então, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Eu imagino essa cena na minha mente. Os discípulos olhando e todo mundo olhando aquela situação. E às vezes os discípulos dizendo: tá vendo? Eu te avisei. Né? Por quê? O Senhor Jesus disse que não era bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? Pronto, então agora que pega aqui. É aqui onde está a nossa pergunta. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, a palavra, os cães, eles usavam de uma forma para insultar as pessoas. A Bíblia diz: não deis aos cães as coisas santas. Israel chamava os gentios de cães. E quando os cristãos começaram a sua pregação e incomodar a religião judaica, eles passaram a chamar os cristãos de cães também. Então, era um insulto, né? Você chamar uma pessoa de cão. Mas Jesus não usou a palavra no diminutivo, né? E na língua original, a palavra no diminutivo, ela não era... ela era bem suavizada em relação ao insulto cães, né? A palavra sem estar ali no diminutivo. Mas a gente lê, a gente busca outras ideias, o que as pessoas dizem. Alguns dizem que a maneira como você fala, a maneira como você olha, se você está sorrindo, o seu semblante pode suavizar muito aquilo. E agora o que fica evidente aqui é que Jesus está testando a fé desta mulher, né? Jesus está procurando demonstrar a nós e também todos aqueles ali que nós nunca jamais deveremos desistir. Então, essa mulher aqui ouve como resposta do Senhor Jesus que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, né? E ela desiste? Não desiste. Ela poderia parar aqui e dizer: eu tentei, eu fui humilhada, porque os discípulos diziam que não estavam suportando ouvir o meu clamor, queriam que Jesus me despedisse. Imagina ela contando essa história para as outras pessoas, para os seus parentes, quando ela chegasse em casa, se tivesse parado aqui. Ela dizia: eu tentei, eu perseverei, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance, né? Mas ela não parou aqui. E Deus está dizendo para nós: não desista, não pare, não cesse de orar. E ela, porém, disse ao Senhor Jesus, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que acontecia? Naquela época eles comiam com as mãos, não existia talheres, então eles pegavam os alimentos com as mãos e as mãos iam ficando meladas, né, com o caldo do alimento ali, e eles pegavam pão e limpavam
as mãos e jogava e os cachorrinhos comiam. Então ela lembrou esse fato, dizendo: ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, neste momento, ela ouve do Senhor Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, né? E Jesus então disse para que ela voltasse, né? Porque a filha dela já estava curada. E aqui, isso lá em Marcos, aqui Mateus diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então ela conseguiu, ela foi e insistiu. O que eu vejo aqui é que Jesus testou a fé dessa mulher, ele não a insultou. Porque ela ainda continua, ela ainda vê liberdade, e ela ainda está diante dele e ainda responde: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então nós vamos passar por momentos em que nossa fé será testada. Imagine se nós começássemos a orar e Deus já respondesse, né? Não é assim. Deus, ele quer ver se nós realmente vamos ter perseverança na oração. E às vezes nós vamos experimentar as mesmas sensações que essa mulher experimentou, justamente para que nós possamos demonstrar qual é o valor da nossa fé. Há uma outra interpretação também, José Aldair, fala assim que o termo cães talvez não era tão pejorativo no seu início, era apenas uma metáfora, né? Ou talvez seria uma comparação, porque os cães não era uma coisa muito comum você chegar na casa do judeu e ter cães. É claro que muitos tinham cachorros, mas não era como hoje. Hoje você vai na casa das pessoas, vai ter um animalzinho na casa da pessoa, quase, né? Quase todas as pessoas, é muito comum. Mas os judeus não tinham o costume de ter cães. Cães era uma coisa meio repulsiva, né? Então os cães ficavam na rua jogados, atacavam as pessoas porque não eram tão bem domesticados, viravam os lixos, comiam qualquer carne, né? Carne podre, enfim. É uma comparação aos próprios pagãos, né? Os pagãos. Que os judeus não lidavam muito bem com os pagãos, porque os pagãos também não lidavam muito bem com os judeus. Os pagãos comem qualquer tipo de carne, qualquer tipo de alimento, não há ali uma regra nesse sentido, então é só uma comparação. Então cães é uma comparação ali aos próprios pagãos. E é claro, acabou se tornando aí um termo pejorativo, e até hoje a gente usa cão, né, cadela, cachorro, como uma coisa pejorativa mesmo. Então talvez naquela época essa mulher não se sentiu ofendida como nós imaginamos. Talvez ela não se sentiu tão ofendida, né? Aí hoje a gente vê uma coisa tão... Nossa, chamou de cachorrinha. Mas como você mesmo disse, o termo grego para cães não é o mesmo termo grego para cachorrinhos. São dois termos diferentes. Então mostra que Jesus Cristo ainda assim tratou ela com carinho. O fato é que a grande lição dessa passagem bíblica é a perseverança na oração, né? E outras grandes lições que nós podemos tirar aqui dessa passagem é que Deus iria alcançar os gentios, né? Os judeus demoraram para entender isso, que Deus amava também os gentios e que Deus queria a salvação de todos os homens, né? Então, até antes desse texto, em Mateus capítulo 15, Jesus está falando com respeito a uma controvérsia com os judeus, porque os judeus diziam que não se deviam comer sem lavar as mãos de uma forma cerimonial, né? Então Jesus vai e ensina dizendo que o que contamina o homem não é o que entra o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem, né? Porque do coração do homem é que sai a inveja, que sai o adultério, que sai as imoralidades e é ali que está contido todas as coisas. E Jesus, antes desse assunto, então ele tratou da questão de alimentos. Agora, o que me chama a atenção é quando nós chegamos lá em Atos capítulo 10, quando Deus vai derrubar a barreira que separava os judeus dos gentios, no caso de Cornélio, querendo demonstrar principalmente o apóstolo Pedro, naquele momento que Deus não faz acepção de pessoas e que ele não deveria considerar pessoa alguma comum imunda, né? Qual foi o exemplo que Deus usou ali? Ele mostrou a Pedro um lençol que descia dos céus, contendo todo tipo de animais imundos que eles não comiam. E o Senhor disse: levanta, Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca coloquei na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E diz a palavra de Deus que Pedro estava meditando. Isso aconteceu 3 vezes.
o que seria o significado daquela visão, né? O que Deus dizendo para que eu não considerar comum e imundo que Deus purificou? Mas quando ele chega na casa de Cornélio e ele vê que foi um anjo que preparou toda aquela situação para que ele pregasse o evangelho aos gentios, então Pedro diz: conheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele entendeu que com aquela história da comida, que eles poderiam comer qualquer alimento, Deus queria mostrar para ele que o amor de Deus era para com todas as pessoas, né? E agora ele chama a atenção que antes desta passagem, Jesus está dizendo que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. E o que eu aprendo aqui também é que nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Porque existem grupos que são discriminados. Como nós já citamos Joséfo, existia uma inimizade muito grande entre judeu e o sírio fenício. Nós temos histórias aí lá em Tiro e Sidom, a história da rainha Jezabel, que tinha o culto lá a Baal e que trouxe os profetas de Baal para Israel. E foi um momento muito triste da história de Israel, porque Israel se tornou idólatra e matou os profetas do Senhor. Então Tiro e Sidom, essa região, tinha feito muito mal a Israel e eles não gostavam daquelas pessoas. Mas o Senhor Jesus saiu das fronteiras de Israel exatamente para evangelizar aquele povo. E o que eu fico pensando é que atualmente existe por parte de cristãos um receio de evangelizar determinadas pessoas, né? A determinados grupos, talvez pessoas que são homossexuais, né? Nós mantemos uma certa distância. Não, nós devemos pregar para essas pessoas. Eu mesmo já preguei bastante e vou pregar com a mesma alegria que eu prego para as outras pessoas. Pessoas que estão num segundo casamento, né? Existem muitos cristãos que dizem: olha, eu não vou... Não dizem isso, na verdade, mas agem desta forma, evitando pregar o evangelho para que... né? Tem aquelas questões de uns que recebem, pessoas com segundo casamento e outros que não recebem. Isso. E a pessoa... O fato é que eu vejo uma resistência. As pessoas em ir pregar para essas pessoas, ou ir pregar pessoas que estão na penitenciária, ou ir pregar as pessoas que estão em centros de recuperação. Ou seja, não devemos discriminar ninguém. O amor de Deus, ele cerca toda a humanidade. E Deus quer que nós vamos pregar com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com o mesmo desejo de ver as pessoas salvas a qualquer grupo de pessoas, sem nenhuma distinção. Como os judeus faziam, existe o perigo de nós, como cristãos, fazermos isso também. Vale a pena fazer uma observação aqui também. Quando o Senhor Jesus deparou-se com pessoas que estavam possessas por espírito imundo, não houve, né, um espetáculo. O que aconteceu aqui foi quando a mulher chegou em casa, a filha já estava sã. Jesus não foi lá entrevistar o demônio, né, falar para ele se manifestar amarrado, né? Ou seja, eles se manifestaram, né? Exibiu o demônio para as pessoas, para mostrar que o demônio estava lá. Isso, não houve esse espetáculo como acontece hoje. Aliás, se nós vamos pensar hoje, existem muitas coisas que estão fazendo mal às pessoas, né? Porque o diabo, nesta ocasião, ele usou muito esse tipo de estratégia, vamos dizer. Mas nós temos que ele não tem usado mais isso atualmente. O diabo tem usado outras estratégias e que são muito eficientes, que têm prendido as pessoas, que têm escravizado as pessoas. Mas eu estou chamando a atenção para isso porque nós temos visto por aí pessoas explorarem muito essa questão de pessoas possessas e dizer que você pode ser possesso e faz um espetáculo enorme. E são coisas que estão absolutamente erradas teologicamente falando. Existem pessoas que falam que com o demônio fala que veio lá do inferno. Isso não existe, né? Porque eles não estão no inferno. Aqueles que estão no Tártaro estão presos lá e de lá não saem. Enfim, existe muito espetáculo sobre esse assunto e Jesus não fez espetáculo com essas coisas. O máximo que nós podemos ver é a ocasião em que Jesus diz qual é o seu nome e o demônio diz é legião. Então, mas não houve o que existe hoje. Realmente as pessoas têm feito coisas fora da palavra de Deus e têm feito coisas que não edificam, que não trazem nenhum bem para ninguém, né? É isso aí.
Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Ainda ficou alguma dúvida? Ou você tem uma sugestão de programa? Envia-nos a sua mensagem lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. É mais fácil no WhatsApp, então o telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais.